Lucas capítulo 9, versículo 51. Ó, oposição samaritana. Quando você ouvir essa palavra oposição, né, como você se sente? Oposição samaritana. Lucas 9, 51 diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Então ele ia para Jerusalém e ele pediu para alguns discípulos ir à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano. Samaritano quer dizer aquele povo que morava em Samaria, cidade chamada Samaria, né? Por isso que fala samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então aqueles discípulos que passaram ali por Samaria, eles queriam arrumar uma hospedagem ali, alugar um hotelzinho, para no caminho eles se hospedarem. Quando os samaritanos que tinham uma animosidade com os judeus viram que eram de Jerusalém, que eram judeus, eles falaram: aqui vocês não vão se hospedar não, vocês que vão para outro lugar. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, olha só, eles perguntaram para Jesus, falaram assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu? Olha o espírito do Elias agora, né? Cair fogo do céu para destruí-los. Vamos acabar com esses caras que não gostam de nós. Os caras não gostam de nós, vamos acabar com eles. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Ou Jesus falou assim: é nós, mano, vamos quebrar tudo. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Amém. Vamos orar. Pai, somos gratos, meu Deus, porque nós lemos a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Por isso, meu Deus, abra a nossa mente para entendermos e compreendermos o que quer nos revelar através dessa palavra. Abençoe cada vida que está aqui presente, cada família aqui representada, tanto dos que estão aqui quanto dos que nos ouvem, meu Deus, pelo Facebook, aqueles que vão nos ouvir posteriormente. Que essa palavra ache guarida nesses corações. É no Teu nome que pedimos, em Teu nome que agradecemos. Amém? Podeis assentar, queridos. Lembrando que você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, né? Você também pode estar fazendo seus pedidos de oração, que no final do culto nós estaremos intercedendo e orando por todos vocês. Querido, nós pregamos um Deus que sara, nós pregamos um Deus que cura, nós pregamos um Deus que liberta. Então você tem aí um filho drogado, alguém da família doente, enfermo, nós cremos, nós acreditamos no Evangelho, nós cremos num Jesus que cura, que liberta, que restaura. Então nós temos que pôr em prática a nossa fé. Se nós não pedirmos, nós não vamos receber. A gente tem que ter essa consciência que Deus ele é o mesmo, Deus ele não muda. Os homens mudam, né? As mulheres mudam, mas Deus ele não muda. Lá em Levítico diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou ele faz. Então Ele mesmo que falou: vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em Salmo 103 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Olha só, é Ele que sara. Então vamos ter fé, vamos crer, tudo é possível ao que crê. Quando as pessoas tocavam em Jesus, paravam para Jesus, gritavam para Jesus pedindo socorro por algum enfermo, Jesus falava: se você crê, tudo é possível ao que crê. Você crê que eu posso fazer isso? Eu faço. Mas lá em Nazaré, Jesus não operou tantos milagres, porque muitos lá não creram. Então nós temos que crer. Por isso que creia, peça, querido, acredite, exerça a sua fé. Essa semana, ontem praticamente, né?
A esposa fez a gente lavar o quintal inteiro e foram horas trabalhando, e eu coloquei o fone de ouvido e ouvi um livro de 4 horas. 4 horas e pouco. Você vê o quanto que ela me explorou ontem, né? Cansado. O vinho novo é melhor, querido. Esse livro é de nós já discutimos ele aqui na igreja, já estudamos ele em outras épocas, né? Um livro maravilhoso, né? O vinho novo é melhor, fantástico, de um missionário do ano que fez a obra em 1953. Foi muito usado por Deus na África do Sul, nos Estados Unidos, e umas experiências que ele teve com Deus, só Deus mesmo para fazer o que fez através da vida dele. E é isso, às vezes a gente vai caindo na normalidade, né? A gente vai sendo cauterizado o nosso coração, o nosso entendimento por esse mundo, e a gente vai parecendo que Deus perdeu o poder, né? Nós achamos que Deus é o super-homem, né? O mundo está tão cheio de criptonita que Jesus não consegue fazer mais nada. Que é isso, querido? É o Criador do cosmos. Então creia e tenha fé. Não importa a enfermidade que você está passando, não importa a doença, a crise, seja ela conjugal, sentimental, financeira, familiar, não interessa. Eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus que nada é impossível para Ele. E se creres, você vai ver a glória de Deus. Amém? Talvez você ouviu muito esses dias uma palavra assim: vai ser gigante, vai ser grande, né? Hoje nós estamos aí na maioria dos púlpitos do Brasil, nesse horário, os pastores pregando e convocando o povo para uma manifestação gigantesca agora no dia 7, o dia da independência, onde todos vamos nos reunir e falarmos contra o Superior Tribunal de Justiça, né? Porque nós não podemos aceitar, porque nós somos aquele povo que defende a família, nós somos aquele povo que defende os bons costumes, nós somos aquele povo que não concorda com o homossexualismo, com o lesbianismo, com a bebedice, com a glutonaria, com as orgias, nós não concordamos com a pedofilia, nós não concordamos com o homicídio, nós não concordamos com inveja, com ciúme, com contenda. Então nós temos que arregaçar as nossas mangas e mostrar que viemos para isso. E aí essa polarização está tomando conta, e nós vemos muitos pastores até enraivecidos, falando, pregando. Querido, eu tenho muita afinidade com muitas coisas assim também. Eu humanamente falando, eu me revolto com muitas coisas que acontecem, com muitas injustiças, com muitas pessoas usadas pelo inimigo que quer colocar à força costumes que nós não concordamos. Hoje eu cheguei aqui na igreja, olhei a frente da igreja, vi que estava meio escura. A hora que eu ia falar, Paulinho, acende a luz. Eu olhei para cima, não tem mais luz, roubaram a luz, né? As luzes lá da frente da nossa sacada. Talvez alguém que não tinha luz em sua casa, tomara que tenha servido, né? Tadinho, mas ele foi lá, arrancou carandela e tudo, né? E olha que nós fixamos bem, porque já aconteceu isso algumas outras vezes. Mas eu tive uma ideia e nós vamos colocar uma lamparina lá agora, né? Aí todos os dias o obreiro vai lá, põe a escadinha, acende a querosene e deixa. Vai até evitar que os pernilongos entrem na igreja. Mas eles vão levar para vender a lamparina para o ferro velho, né? Que o ferro está dando dinheiro hoje. Mas lógico que é revoltante, até colocaram no grupo da igreja sobre o vandalismo aqui no CAIC, né? Quantos dias essa escola, que tem mais de 1.200 alunos, ficou sem aula porque estão roubando os fios da escola. Nós vemos lá no Rio de Janeiro, a empresa de trem, ela parou, milhões de pessoas ficaram sem trem, porque roubaram o fio do trem. A gente vai vendo situações que realmente vai nos deixando inconformados, revoltados. E a tendência da nossa natureza humana é se revoltar contra as pessoas que praticam isso, que fazem isso. E hoje isso está tão acentuado que nós levamos isso também para a esfera política, a polarização de direita e de esquerda.
E agora o Brasil, né, o mundo está rachando nesse aspecto, pessoas se dizendo de direita e outros se dizendo de esquerda, e essa polarização fez com que casais rompessem relacionamentos, famílias se dilacerassem por não concordarem com certas coisas e levarem isso a finco, trazerem isso para o lado pessoal, e na sua intrepidez, né, na sua ousadia de querer passar para o outro que a sua visão é a correta, quantos desgastes, quantas inimizades estão surgindo e ainda vão surgir. Mas querido, pelo amor de Deus, olhe todos aqui para mim, vocês que me ouvem aqui, que são membros dessa igreja, você que está me ouvindo pelo Facebook, ainda que eu concorde com muitas coisas que a direita diga, ainda que eu não concorde com muitas coisas que a esquerda diga, deixa eu só falar uma coisa para você: que direito que eu tenho de julgar ou de condenar? Quem sou eu? Quem diz que eu sou melhor do cara da esquerda ou do cara da direita? Quem diz que eu sou melhor? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu e você, nós tivemos um chamado. E não foi um chamado para sermos de direita ou ser de esquerda. O meu e o seu chamado foi para ser igreja. Foi para ser parecido com Jesus. E eu não consigo entender como pessoas leem a Bíblia, olham para o Evangelho e não conseguem discernir algo tão nítido como a Bíblia, como o próprio Jesus nos ensinou. Tem vários textos, mas eu acho que nenhum texto se enquadra tão bem quanto esse. Os discípulos que viram Jesus curando, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus fazendo milagres sobrenaturais. Agora eles são levados à frente, né? Eles estão em uma obra missionária, eles estão junto com Jesus andando, pregando, estão vendo Jesus curando enfermos, e agora eles se afastaram de Jerusalém. Eles não tinham carro, eles não tinham ônibus, eles não tinham caminhão, eles não tinham charrete, eles não tinham carroça, eles tinham que andar a pé. E alguns percursos levavam dias, você não conseguia. Hoje você monta, você entra num avião aqui hoje e você está do outro lado do mundo 24 horas depois. Você vai para os Estados Unidos em algumas horas, você vai para outro país em algumas horas. Você vai para São Paulo, né, que dá 400 quilômetros praticamente em minutos de avião, em horas de carro, mas naquela época não. Nós temos que entender o contexto. Eles tinham que ir caminhando, eles tinham que ir a pé. E aí Jesus está com os seus discípulos e ele fala: olha, vai vocês na frente, alguns na frente, e tenta achar um lugarzinho para nós descansarmos, né? Porque já está ficando tarde. E até nós chegarmos em Jerusalém, nós não vai dar tempo de chegar hoje. Então vamos parar em algum lugar e descansarmos. E aí os discípulos vão. E eles vão por onde? Eles vão para Samaria. Deixa eu fazer você relembrar de um contexto, né? Apesar de muitos já terem ouvido eu falar várias vezes. Mas querido, samaritano e judeu são todos filhos do mesmo pai. São todos descendentes de Jacó. É que quando Davi morreu, né, Salomão assumiu o trono. E por ter tido uma promessa de Deus para Davi, que Deus não deixaria o descendente dele perder o trono, Deus honrou o que ele falou para Davi. Mas Salomão pisou muito na bola. Salomão, apesar de ser muito sábio, apesar de ter tido muita graça de Deus, ele se deixou seduzir, ele se deixou contaminar pelas esposas centenas que ele arrumou. Ele acabou fazendo algumas coisas que não agradou a Deus, e consequentemente, após a sua morte, Roboão, seu filho, assume o reino de Jerusalém. Até então Jerusalém é constituído das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Até então há uma harmonia, até então há um só rei, há um só governo. Jerusalém é a capital, né? É a cidade capital de toda Israel.
Jerusalém agora, Salomão, Davi deixa todos os requisitos, todos os recursos para Salomão construir o templo. Salomão constrói o templo. Jerusalém é onde está o templo de Deus, aonde está guardado a arca da aliança, no Santo dos Santos, né? Jerusalém é a cidade da adoração. Jerusalém representa a própria presença de Deus. E agora Roboão, ele assume o reino. E ele, no ímpeto de querer agradar todo mundo, mas não dá, ele começa a governar, e logo quando ele começa a governar, algumas pessoas das tribos de Israel se reúnem e pedem uma audiência com ele. E essas pessoas vêm e falam para ele: olha, o seu pai, Salomão, ele colocou um peso muito grande sobre nós, a gente paga um imposto muito grande, e a gente queria ver se você não dá uma diminuída no imposto. Se você não diminui, a gente está trabalhando muito para manter o reino, para manter as coisas de Jerusalém, o governo de Jerusalém, né? E não dá para você dar uma diminuída. Aí ele fala: olha, eu vou pensar, volto e daqui a alguns dias eu vou pensar. Aí ele reúne os anciões, ele reúne aquelas pessoas mais velhas do reino, né? Os sacerdotes, e ele conversa: olha, o pessoal aí veio e pediu para mim diminuir o imposto, o que vocês acham? E aí aqueles anciões, aqueles homens sábios falaram para ele: Roboão, você está começando agora, faz o seguinte, dá uma diminuidinha mesmo, aí você vai cair na graça do povo, eles vão gostar de você, eles vão ajudar, eles vão vir junto com você está começando agora. Aí ele falou: beleza. Mas ele, não conformado, ele agora chama os amigos, o pessoal da night, né? O pessoal que jogava bola com ele, que dava rolezinho com ele, né? Viu, Riago? Rolezinho, tem que tomar cuidado com os amigos do rolezinho. E aí ele chama agora esses amigos dele e fala: e aí, galera, tudo bem aí? Aquele estoque de mano, né? Que você sabe que fez tudo de lá, né? E falou: ó, o negócio é o seguinte, ó, veio os caras aí e falou que agora eu assumi o reinado, eles querem que diminua o imposto, e eu perguntei para os velhão lá, os velhão falou assim para me diminuir, e vocês aí, moçada, o que vocês acham? Aí os caras falam: você tá doido, mano? Você vai ser mole, você tem que mostrar que é você que manda, você tem que mostrar que você é o cara. Faz o seguinte, para os caras verem que você é o cara, fala assim para eles: vocês acham que meu pai era ruim? Tá vendo esse dedinho mínimo meu aqui, ó? É maior do que o pulso do meu pai. Vocês acham que meu pai tinha posto muito imposto? Agora vocês vão ver o que é imposto, porque comigo é assim, eu que mando agora, eu sou o cara. Aí eles vão atrás de quem? De Jeroboão. Jeroboão era um líder nato em Israel, mas que Salomão já tinha desertado, ele estava no Egito, ele já estava exilado. Aí quando Roboão dá essa notícia para o povo, para aqueles anciões, para aqueles líderes de tribo: eu não vou abaixar nada, e pelo contrário, eu vou aumentar mais. Há um burburinho, há um rumor, há um tumulto no reino. Aí eles vão atrás de Jeroboão, e chamam Jeroboão, fala: Jeroboão, ó, Roboão falou que não vai diminuir o imposto, que é assim, e a gente quer fazer alguma coisa. Nós vamos derrubar, vamos virar a mesa, não dá mais. E eu estou encurtando a história aqui, queridos. Aí há uma revolta, e Israel agora se divide. Das 12 tribos que eram juntas, agora há um rebuliço e há uma ruptura. As tribos, elas se dividem, exceto a tribo de Judá, que é a descendência de Davi, e a tribo de Benjamim, eles continuam juntos com Roboão, até porque Roboão era da tribo de Judá, e a tribo de Benjamim ficou junto, mas as outras 10 tribos rompeu. Então 10 tribos ficou de um lado e 2 tribos ficou do outro. O reino de Israel continuou, o rei Roboão continuou reinando, mas agora o trono havia dividido. Eles já não queriam, eles já não aceitavam Roboão como rei, e isso causou uma animosidade. Só que eles eram todos judeus, eles tinham os costumes religiosos, eles todos os anos, eles traziam ofertas e sacrifício ao templo, eles viam nas festas determinadas cultuar em Jerusalém,
e traziam suas ofertas, os seus recursos. E aí eles começam a falar, pô, nós estamos sendo um bobo. Porque nós estamos vindo aqui e estamos deixando dinheiro em Jerusalém, depois nós volta para as nossas casas. E aí é onde eles têm a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos destituir Jerusalém como a nossa capital, vamos instituir Samaria como a nossa capital, e agora a gente faz os nossos cultos em Samaria. Nós temos lá o Poço de Jacó, que é um símbolo religioso também. Eles ficam com o templo e nós ficamos com o Poço de Jacó, e ali houve aquela ruptura. Então ficou as 10 tribos, sendo Samaria ficava mais ao norte, Jerusalém mais ao sul, e ali nós temos então a divisão do reino, reino sul e reino norte, né? Trazendo aqui para vocês entenderem, como se fosse sul para lá e norte para cá. Então houve essa ruptura, e agora eles começam a fazer os seus cultos, as suas ofertas em Samaria. Só que para o judeu isso é uma afronta. Haviam regras, haviam ordenanças instituídas por Moisés que todo judeu deveria seguir. Uma delas é que o judeu não poderia casar com mulheres que não fosse da mesma descendência de judeu. Mas o povo samaritano, eles começaram a desprender dos usos e costumes dos judeus. E eles começaram a oxigenar, eles começaram a casar com mulheres que não eram das suas tribos, que não eram da sua nação. E eles começaram a cultuar em outros lugares, eles mesmos fazendo adorações e não no templo. E o judeu, ele já era mais radical, se está na lei, tem que ser o que está na lei. Então não tem nenhum outro lugar que você pode adorar. Você tem que adorar aqui em Jerusalém. Por isso que nós vamos ver lá a conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 4, falando a respeito disso. Mas voltando aqui, querido, eu sei que isso foi causando uma animosidade, e eles que eram todos irmãos, que eram todos primos, que eram todos amigos, agora começaram, você é do reino norte, você é do reino sul. Sabe aquela coisa, né, de corintiano versus palmeirense, São Paulino e Santista? Aqui é nós, mano, o resto é resto, entendeu? Então começou essa guerrinha, começou essa briga. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ter raiva e ódio um do outro. E só que Samaria está dentro de Jerusalém, né? Está dentro de Jerusalém não, dentro de Israel. E quando você ia para Jerusalém, dependendo de onde você estava, era caminho passar por Samaria. Só que já tinha essa animosidade. Eu estou falando aqui de um texto que foi na época de Jesus, mas tem um contexto de mais de 1000 anos, quase 1000 anos. Porque no contexto de Davi. Jesus nasceu 1000 anos depois do rei Davi. Então já havia praticamente 1000 anos que esse povo não se bicava, que esse povo não se dava. Então isso gerou culturas diferentes, isso gerou costumes diferentes. E a animosidade só foi crescendo. E dentro desse mesmo espírito, as coisas iam cada vez ficando mais radical, as brigas iam aumentando, a animosidade aumentando, até que no ano 19 da era cristã, para você entender, quando Jesus tinha aproximadamente 19 anos de idade, ali foi a gota d'água. Ali simplesmente houve uma ruptura total entre samaritanos e judeus. Um samaritano, doido, louco, como Flávio Joséfos conta em seu livro A História dos Hebreus, esse homem, ele quis profanar o templo, ele quis tocar na ferida dos judeus. E ele passou no Monte Caveira, que era praticamente um cemitério, pegou um saco, encheu de ossos humanos, disfarçadamente, colocou em seus ombros, e foi como se ele fosse um judeu prestar culto no templo de Jerusalém. E disfarçadamente, ele teve acesso ao templo de Jerusalém. E aí o que ele fez? Ele fez algo impensável, ele fez algo de kamikaze, é como você colocar uma bomba e explodir nos dias de hoje, né? Como você ser um terrorista suicida. E esse camarada, ele fez isso. Ele chegou com aquele saco dentro do templo e simplesmente abriu o saco e jogou ossos de mortos dentro. Isso era uma profanação, era uma afronta. O judeu era o seguinte: mexe com a mulher dele, com a filha dele, com a mãe dele, com a sogra dele, mas não mexe no templo. Então esse samaritano
com certeza ele não foi conduzido amigavelmente para fora do templo, ele foi linchado, ele foi exterminado. Só que isso causou uma revolta ainda maior entre judeus e samaritanos. E aí os sacerdotes judeus, os anciões judeus, agora decretam uma ordem, decretam uma lei para todo judeu. E ele fala para que homens, mulheres e crianças, todos os dias, sem exceção, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, antes de entrar em sua casa para dormir, leve as mãos para o lado de Samaria e amaldiçoe todos os samaritanos. Fala, maldito seja todo samaritano. Então as criancinhas pequenininhas de 2 aninhos, vai lá, e o papai fala assim, filhinho, levanta a mão, e ele levanta a mão. Agora fala assim, maldito, ele fala, todo samaritano. Então as crianças foram crescendo com essa cultura. Então agora eles odeiam os samaritanos, e samaritanos odeiam os judeus. Agora você entende porque em Lucas capítulo 19, Jesus conta a história do bom samaritano. Jesus sempre mexeu na espinha dorsal da religiosidade, né? Então tem essa animosidade. Você precisa entender todo esse contexto para você entender agora por que quando os discípulos de Jesus passaram por Samaria, e quando o povo de Samaria, daquela cidade, viu que eles eram judeus de Jerusalém, o que eles falaram? Aqui não, mano, vocês não vão dormir aqui. É como o corintiano passar no meio da mancha verde com a camisa do Corinthians. O que vai fazer? Vai mandar arrancar, e vice-versa. É mais ou menos assim. Não se dava. A hora que eles fizeram isso com os discípulos, Tiago e João voltou e falou para Jesus, Jesus, o negócio é o seguinte, nós fomos lá, fomos lá em Samaria, e os caras falaram que lá judeu não dorme. Praticamente colocaram a gente para correr de lá. Mas Jesus, vamos fazer o seguinte, olha os discípulos de Jesus. Vocês não sabem como isso me conforta, né? Porque eu vejo que é porcaria para todo lado. Então, quando eu acho que eu estou muito ruim, eu olho para os caras. Ninguém é perfeito. Os caras é discípulo de Jesus. Os caras simplesmente falam para Jesus, eles estão lembrando de Elias, lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, quando Acabe manda 50 soldados ir prender Elias. Aí Elias fala assim, vocês vieram me prender? Sim, desce daí que nós vamos te levar preso. Acabe mandou levar você hoje, mas Elias falou, verdade, tá bom. Se eu sou homem de Deus, e se Deus está comigo, que caia fogo do céu agora e mate todos vocês. O que aconteceu? Caiu fogo e matou os 50. Quando o rei Acabe ficou sabendo, ficou mais furioso ainda, mandou outros 50. Aí os caras já foram meio assim, né? Vendo os outros, a fumacinha saindo ainda. Elias, dá para você ir com nós lá para Acabe lá, porque Acabe está chamando. E aí Elias, não vou. Se eu sou homem de Deus, Deus está comigo, caia fogo do céu e mate vocês. E morreu mais 50. Aí o terceiro grupo de 50 que chegou lá, o sargento, o tenente, o capitão do pelotão foi mais humilde, já falou, Elias, tenha dó de nós. Ou nós morre aqui no fogo, ou nós morre lá que Acabe mata nós, se você não for com a gente. Então, com certeza, os discípulos de Cristo, eles estão nessa fita aí, nós somos de Deus, nós vamos mandar vir fogo e vai matar tudo. Querido, preste atenção, agora é uma nova era, é uma nova aliança, é um novo testamento, é uma nova maneira, agora não é lei, agora é graça, agora não é ódio, agora é amor. E aí esses dois caras, João e Tiago, e olha que João é descrito como discípulo do amor, hein? E é João que fala assim, olha Jesus, quer que a gente levante a mão aqui e mande cair fogo do céu e acabe com o samaritano, que é o que estava no coração dos caras. Era isso que eles queriam. Os caras não pensam igual nós, os caras não gostam de nós, os caras foram maldosos conosco, e se é meu inimigo, mano, eu mato. Aí Jesus olha para os caras e fala, ei, calma aí, acho que vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Não foi para isso que eu vim. Eu não vim para matar, eu vim para salvar.
Para mim não importa se é samaritano, para mim não importa se é de direita, se é de esquerda, se é muçulmano, se é ateu, se é fariseu, se é espírita, se é ladrão, seja o que for, eu vim é para salvar tudo isso. É só esse o Espírito de Cristo, e prove para mim que tem outro. Me mostra aqui, me mostra aqui que eu rasgo, eu como isso daqui. Quando Jesus falar para mim, colocar a mão numa espada, quando Jesus falar para mim, postar um pôster de ódio para alguém, eu falo na cara desse Jesus: você é o diabo, porque o meu Cristo é do amor, o meu Cristo é o do perdão, o meu Cristo é o da misericórdia, o meu Cristo é o da compaixão. As pessoas estavam matando ele, crucificando ele, cuspindo nele, enfiando a lança nele, e ele estava falando: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quem me dá o direito de julgar e condenar alguém porque não pensa como eu? Eu tinha que dar graças a Deus por ter essa mente esclarecida, por ter sido escolhido por Ele e por ter entendido o Evangelho, porque senão podia ser um abestado como a maioria está sendo. Quem me dá o direito de julgar, de condenar? Quem me dá o direito de falar que esse vai para o céu e esse não vai? Só tem um juiz, ou apareceu mais um agora que eu não estou sabendo? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Pessoas, querido. Não foi pelo ouro, pela montanha, pelo riacho, pela cachoeira. Quando falo mundo, é pessoas, porque Deus amou o mundo. Nesse mundo tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que presta, tem gente que não presta. Tem gente bonita, tem gente feia, tem gente deformada, tem gente esquisita, tem gente de tudo quanto é tipo, mas é gente. E foi por gente que Jesus morreu. Foi por gente que Ele foi para a cruz. Ele não veio buscar os salvos, Ele veio buscar o que se havia perdido. Agora o que é triste é que a igreja que tem que buscar o perdido está mais perdida que o perdido. Ela está agindo pior do que o ímpio. Ela está agindo pior do que o que não conhece. Que espírito você tem, João? Que espírito você tem, Tiago? Que vocês não entenderam. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu não vim para condenar, eu vim para libertar. Eu não vim para prender. Eu vim para quebrar as algemas. Mas o evangelho hoje, querido, é uma vergonha. Porque cada um interpreta a Bíblia da sua maneira. Cada um faz o seu circo. Cada um faz o seu teatro. Ah, pastor, mas tem muito pastor bom? Tem, é isso que é triste. Tem muito pastor usado por Deus? Tem. Mas a cegueira parece que tomou conta. Dia 7, querido. O que tinha que ser pregado na nossa nação, o que tinha que ser determinado por toda a liderança eclesiástica do nosso país, era a Crônica 7:14. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque a nossa terra está doente. A doença nossa é a raiva, é o ódio, é a inveja, é a polarização, é a arrogância, é a soberba. Essa é a nossa doença, e isso só sai com arrependimento, e só sai com oração. Então que espírito que você é, Tiago? Que espírito que você é, João, que vocês não entenderam isso? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, coloca aí, Lucas. Os evangélicos hoje eles têm um slogan, né? Nós somos, e aí a gente pega a bandeira do Brasil e a gente quer ser conhecido como o povo que defende os bons costumes, que defende a família. Ei, vem cá, você defende a família? Deixa eu ter um particular com a sua esposa para ver o tipo de pai que você é.
Ah, você defende a família? Deixa eu conversar com o seu marido para ver o tipo de esposa que você é. Ah, você defende a família? Deixa eu pegar seus filhos, papai e mamãe, para ver o exemplo de pai e de mãe que você é em casa. Que hipocrisia nossa é essa? De querer julgar, de querer condenar, de querer bater no peito que nós somos melhor. O que é isso? Nós não somos conhecidos, querido, por que somos de Jesus, porque somos da direita ou porque somos da esquerda. Olha o que Jesus falou. João 12, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês o quê? Se vocês o quê? Amarem uns aos outros. Amar, querido, não quer dizer que você concorda. Entenda isso, a gente não entendeu nem o que é amor. Coríntios capítulo 13. Pode colocar. A gente tem que entender o que é amor. Quando você, não é porque a gente tem aquela sensação que a gente tem que gostar das pessoas que a gente ama. Querido, bom seria se todas as pessoas que nós amássemos, nós também gostássemos. Mas nós vamos ter situações que nós vamos ter que amar sem gostar, porque o amor é incondicional. Eu tenho que amar todos. Eu tenho que amar o meu amigo, tenho que amar o meu inimigo. Ah, eu separei da minha esposa, eu separei do meu marido, ele não virou seu inimigo, você tem que continuar amando. Ah, mas eu trabalhei lá na empresa, meu patrão foi muito carrasco para mim, eu saí de lá e eu não posso ver esse homem que está odeio esse homem, não. Você pode não gostar dele, mas você tem que continuar amando. A gente perdeu, a gente parece que não aprende, é que as pessoas não querem aprender o evangelho. Desculpe a minha sinceridade, todo mundo quer vir para a igreja para ver show, todo mundo quer vir para a igreja para ver o cantor A, o pastor B, o grupo tal, o grupo C, o entretenimento, a apresentação que vai ter. A gente perdeu o foco. A gente só tem um motivo para vir para a igreja, é para tentar cada dia mais parecer com Jesus, é para aprender com Jesus e se comportar como Jesus. É para isso que nós cultuamos, para isso que nós vamos na igreja. Então olha aqui, o que Paulo fala, o que é o amor. Parece que, porque a gente perdeu a consciência do que é o amor. Então vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Está lá, bateria lá, bate, pronto, acabou, fez o som e acabou, não serve para mais nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, porque hoje tem isso, tem muita gente, né, que se diz profeta, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu serei o cara bom. O que está falando ali? Nada serei. Ah, querido, isso aqui é Bíblia, isso aqui é Evangelho. Isso aqui, quem escreveu foi um dos homens que teve a maior compreensão, mais do que Pedro, do que João, do que Tiago, do que Judas, do que Tomé, do que todos, foi o apóstolo Paulo. Ele entendeu o cerne do Evangelho, ele entendeu a mensagem do Evangelho, e é por isso que ele fala, nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor não é abraçar, o amor não é beijar, o amor não é se relacionar sexualmente. O amor começa sendo paciente. Primeira característica de uma pessoa que tem amor é a paciência. Você tem paciência com a esposa, você tem paciência com o marido, você tem paciência com os filhos, você tem paciência no trânsito, você tem paciência com os seus inimigos, com aqueles que te ofendem. Primeira característica do amor é que o amor é paciente. Não, amor não é falar, o amor é o que o amor faz, amor é ação. Então a primeira característica de uma pessoa que tem amor é a paciência. Então você é paciente? O que o amor é também? O amor é bondoso. Como que eu posso imaginar que uma pessoa que está cheia de amor está querendo que caia fogo do céu e mate todo mundo? Como que eu posso falar que uma pessoa cheia de amor está olhando para o semelhante, para o próximo dele? Lembra da passagem de Lucas 19, do bom samaritano? Quem que é o próximo? O maior inimigo meu, que era o judeu, estava caído, e eu como samaritano fui lá e cuidei dele. Não interessa, o amor é isso.
Eu posso não concordar com a pessoa, mas eu tenho que amar a pessoa. Vocês estão entendendo? Eu posso não concordar, mas eu tenho que amar, porque o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso. O amor não inveja. O amor não fica querendo o que o outro tem. O amor não se vangloria, não fica batendo no peito. O que nós estamos mais vendo hoje? Porque nós vamos lá, porque vai ser gigante, porque vai ser grande, menosprezando os outros, vamos polarizando, vamos brigando. Querido, deixa eu só fazer uma pergunta: você acha que isso vai fazer com que essas pessoas venham para Jesus ou se afastem de Jesus? Porque olha a imagem que nós estamos mostrando. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, quando vocês colocarem a bandeira do Brasil no ombro, quando vocês montarem seus caminhões e seus carros, e ir para as ruas e buzinar, e parari, parará. Não! Quando você pegar a vassoura e varrer a calçada do seu vizinho. Quando vir uma vizinha de baixo e falar que a vizinha de cima meteu o pau em você, e você falar assim: ah, mas eu gosto tanto dela, e se ela precisar de alguma coisa, eu estou aí para ajudar. Porque eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu sou de Cristo. O amor não se vangloria, ele não fica batendo no peito quando faz as boas obras. Ele não fica se sentindo melhor do que os outros. O amor não se orgulha, não é orgulhoso. Não maltrata. Não procura seus interesses. Que interesses vocês acham que estão buscando? Se o amor não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente. Nós não somos perfeitos, né? Tem hora que a gente ira. Lá Paulo diz em Efésios: irei-vos, mas não pequeis, não dê lugar à vossa ira. Você pode até ficar nervoso, como eu também fico. Tem hora que eu vejo umas coisas aí, eu fico nervoso, eu também tenho vontade de pegar o pescoço e torcer. E muitas das vezes essas pessoas, mas vem cá, eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Cristo, eu não vivo pelo que eu acho, eu vivo pelo que eu creio, e o que eu creio manda eu fazer assim e assim. Eu não posso fazer o que eu acho, eu tenho que fazer o que eu creio, eu tenho que fazer o que eu acredito. O amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. E graças a Deus eu olho para todos vocês e eu vejo que aqui ninguém tem rancor de ninguém. Ninguém tem rancor dos ex-maridos, das ex-esposas. Ninguém tem rancor daquele filho que falou algo, daquele pai, daquela mãe que maltratou. Ninguém tem rancor daquele amigo, daquela amiga que traiu. Ninguém tem rancor daquele vizinho, daquela vizinha chata. Ninguém tem rancor aqui. Por quê? Porque aqui é a igreja. Aqui estamos todos cheios do amor. O amor não se alegra com a injustiça. E é verdade. Ele não fica contente de ver as coisas erradas. Martin Luther King foi um defensor da justiça, mas ele nunca bateu, maltratou ninguém. Quando ele saía, e eu até entendo que nós poderíamos sim fazer uma manifestação, ir para a rua, mas não com essa polarização. Martin Luther King, ele fez isso contra a segregação racial nos Estados Unidos, e ele desafiou todos os negros daquela época. Quando Sarah Parkinson entrou no ônibus lá e foi hostilizada porque fizeram ela levantar e ela não quis levantar para dar lugar para um branco, eles não se juntaram e quebraram todos os ônibus, tocaram fogo em ônibus. Ele convocou a igreja, convocou todos os negros: não vamos mais andar de ônibus, não vamos dar dinheiro mais para os caras, vamos ir trabalhar de a pé. Vamos levantar 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo e vamos andar de a pé, mas não vamos mais pagar ônibus. Aonde está a revolta aí? Aonde está a bagunça? Aonde está o quebra-quebra? Simplesmente ele tomou a atitude de um cristão, porque o amor é isso. O amor não se alegra com a injustiça. Mahatma Gandhi na Índia, a mesma coisa. Rapazinho de 1,5 m, foi espancado várias vezes. E quando os seus discípulos, aqueles que gostavam dele, falou: não, vamos para a luta também. Não. Nós não vamos mover uma mão para machucar ninguém. Mas os caras vão bater em nós. A gente apanha, a gente não bate. Ah, pastor, mas aí, senhor, querido, eu estou falando com gente que quer ir para o céu. Eu estou falando com gente que quer morar a eternidade com Cristo. Eu estou falando com gente que foi livre do inferno. Eu estou falando com um cidadão do céu. Então, pelo amor de Deus, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Nós temos que trazer isso para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento de filhos, para os nossos relacionamentos de trabalho, porque a gente parece que não pode sofrer uma afronta mais que a gente já vai para cima. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, porque o amor não acaba. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, porque nós ainda habitamos um corpo falho. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E parece que a igreja hoje ela voltou a esse estágio de infantilidade, de criança. Sabe aquela criança de final de escola, que você está lá, o cara é seu amigo, mas na sala de aula aconteceu alguma coisa, e ele falou, filho de uma pip. Você vai ver na saída, vou te pegar na saída, que com a minha mãe não, mano, com a minha mãe não. Isso é coisa de menino. Quantas das vezes eu fiz isso? Muitas vezes. Mas quando eu era menino. E hoje parece que nós voltamos a ser menino. Agimos como meninos. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, né? A gente, é como naquela época não tinha espelho. Então, como que as pessoas se enxergavam? Como que elas se viam? Às vezes por um bronze bem polido, ou a prata bem polida, que dava aquela imagem meio... não era nítida, né? Não era uma imagem nítida, era uma imagem meio deformada. Ou quando não, eles olhavam para o espelho d'água, na beira de um rio, de um lago, onde você olhava lá para ver a sua imagem, mas não era uma coisa tão nítida. Hoje, querido, você é aquilo que você vê no espelho mesmo. Não se iluda, não se iluda, né? Hoje não tem como falar, ah não, eu sou diferente, o meu espelho que está ruim. Não é não. Agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Eu acho uma coisa, mas Jesus é que tem a certeza e as convicções. Assim, permanecem agora estes três: a fé, que é fundamental, a esperança, que é o que nos mantém firmes, confiantes, que vai mudar, que vai melhorar, e a gente continua, e o amor. Porém, o maior deles, o que é? O amor. Ser igreja é transbordar amor. É amar aquele que nos odeia. E quando eu falo, eu volto a falar, não é ir lá e abraçar, mas é ser paciente com essa pessoa que nos odeia. É ser bondoso com essa pessoa que nos prejudicou, porque o amor é isso. O amor, ele ama os inimigos. Ele é bondoso, ele é paciente com os inimigos. Foi o que eu li aí, querido, Coríntios capítulo 13. O amor é o que o amor faz. Nós só vamos ser conhecidos como uma igreja genuína, nós só vamos ser conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, é quando nós nos amarmos uns aos outros, é quando nós pararmos de medir pessoas pelo credo. A gente parece que tem, vou falar uma palavra até chula aqui, né? Mas é para dar essa conotação de entendimento. A gente parece que tem nojo de ateu, de macumbeiro, de espírita. A gente acha que a gente é melhor das pessoas que têm opções sexuais diferentes da gente, faz escolhas diferentes. A gente se sente acima de todo mundo, como se a gente fosse superior. Querido, nós somos servos de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E como discípulos de Cristo, nós vivemos em cima da disciplina dele. Nós aprendemos com Jesus. O meu líder não é o Esparto dos espartanos, né?
não é eu pegar mais 300 caras aí. O meu líder não é Gideão. Meu líder não é Sansão. O meu líder não é Davi, que matou milhares de filisteus. Meu líder não é Jefité. A minha referência não é o profeta Elias, que desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. O meu líder, minha referência é Jesus Cristo de Nazaré, que quando o injuriava, não injuriava, quando o maltratava, não maltratava. Eu sou discípulo do amor, porque o meu Deus, ele se revela como sendo amor. O apóstolo João, lá na sua epístola, ele diz o quê? Porque Deus é amor. E se eu e você somos de Deus, querido, se eu e você somos de Jesus, vamos praticar o Evangelho. E isso também não nos dá o direito também de nos revoltarmos, cirarmos e ficarmos com raiva agora desses que vão fazer isso também. Não, nós temos que amar todos. A palavra de Deus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. O que nós precisamos agora é ter lucidez. Nós precisamos é ter clareza. Nós precisamos é ser uma igreja que entendeu o Evangelho e vivemos ele de forma autêntica e genuína. Não pregando, não falando, mas demonstrando em atos diários. Sendo pessoas que agradecem, que bendizem, pessoas que não maldizem, que não reclamam, não criticam, não murmuram, porque quem ganha com isso? Quem está ganhando com isso? Eu tenho certeza que Jesus não é, querido. Só tem um que está ganhando com essa polarização que se instituiu no nosso país. E o nome dele não é Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele é Lúcifer, Satanás, Beelzebú, príncipe das trevas. É ele que está se regozijando de ver essa ignorância tomando conta, até mesmo de homens e mulheres que tinham que ser sensatos, que tinham que ter agora na sua ação uma atitude de bom senso, de apaziguar, de colocar, vamos jogar água na fogueira e não colocar lenha, porque isso é ser cristão. É não ter prazer em ver ninguém sofrendo, é não ter prazer em ver ninguém se dilacerando, ninguém fazendo coisas que não convêm, né? Eu não posso simplesmente me alegrar com a injustiça, eu não posso me alegrar de ver, o meu grupo está ganhando e o outro grupo está perdendo. Todos perdem, todos perdem. É só o amor, querido, que vence o preconceito, é só o amor que vence o medo, é só o amor que vence a raiva, é só o amor que vence o ódio, é só o amor que consegue perdoar. E eu e você somos filhos do amor. E se somos filhos do amor, vamos agir como os filhos de amor. Porque é muita hipocrisia, é muita gente querendo ir lá para Brasília, querendo falar um monte de coisa, mas que não governa bem a sua casa. Muita gente dando de um bom menino, uma boa menina, mas a esposa sofrendo, o marido sofrendo, os filhos sofrendo por falta de referência. Jesus sabe como nós somos. Exatamente. Jesus nos conhece por dentro. Vamos agir como homens e mulheres que amam a Jesus e se submetem ao senhorio dele. Amém? Já falei. Vamos colocar em pé.